E aí, galera do canal do Papo de Onça, vamos começar agora mais um Café com as Onças, esse quadro que quer te ajudar aí no teu desempenho pessoal e profissional. E eu já vou começar logo me apresentando, pode ser? Eu sou a Toia, advogada, ex-advogada, né? Mas hoje estou só com advogados, hoje vou ser advogada. Também não quero ficar por baixo, também quero ser advogada hoje. Advogada, empresária, tenho uma loja de sapatos lá no Shopping Bosque, Grão-Pará, USA. Então, sou apaixonada por sapatos e também por boas conversas, por isso que eu tô aqui agora no podcast, aprendendo a cada dia e a cada novo episódio. Eu sou Jaiane Aguilar, sou sócia da Aguilar Advogados, advocacia empresarial há mais de 15 anos no mercado paraense. Sou mãe de gêmeas, podcaster e agora estou aqui com a doutora Viviane Saraiva. Seja bem-vinda! Obrigada, meus amores. Obrigada, amigas lindas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E olha, podem perguntar tudo que eu vou responder absolutamente tudo. Gente, o assunto vai ser polêmico Babado. hoje, babado. Direito de família é babado. É, Nós vamos confusão, falar e vai ter sobre hoje. contratos no direito de família. De que Isso. forma aí esse lado contratual pode te ajudar, né? Evitar problemas no futuro. Vamos falar de trisal, vamos falar de contratos de namoro, vamos falar de contratos antinupciais, né? Isso. Sim. E antes de a gente Sucessórios. começar, sucessórios, vamos agradecer os nossos patrocinadores, Midas Macedo Ferriaço, Aguilar Advogados, Paula Brasil com os looks maravilhosos. Hoje a gente Incríveis, veio está trabalhar toda no brilhosa. metalizado. Exatamente. Põe na caneca, Olha que a gente aqui. vai já, inclusive, dar o presentinho pra nossa Não, deixa eu entregar convidada. logo. Seja bem-vinda. Estamos Obrigada, aqui. obrigada. Quando Linda minha usar, caneca. Não Adorei. esqueça de marcar o Põe na Caneca e o Papo de Onça, tá? Claro, lógico. Vou E já a gente colocar. tem muitos presentes aqui. A gente também tem como patrocinador na nossa segunda temporada a Romanel, que tem presentes incríveis e exclusivos, uma variedade enorme de peças. E esse aqui eu escolhi, né, pessoalmente. Eu que escolhi os presentes dos Personalizado pra nossa convidados. convidada. Espero que você goste. Apesar dela ser advogada, eu quadro aqui sempre pra tratar Muito desse assunto. obrigada. Eu trouxe um Ah, presente muito bem mais pessoal. personalizado. Ai, amei, já amei. Obrigada. Sempre é bom receber mimos, lógico, né? Ai, calma, que eu não sou muito boa para abrir. Pronto, já tô aqui abrindo. Tananã. Ai, que lindo! Meus dois filhotes, gente, Sim, meus dois meninos. Eu sou mãe de meninos. meninos. Amei, Isso, dois amei. meninos. Dois meninos, amei, lindo. Obrigada, meninas, obrigada, Romanel. Já sabe também quando usar, marca Romanel e marca o Papo de Onça também. Claro, por vou favor, marcar né? todos, vou marcar todos. Gente, a gente vai começar aqui falando um pouco. A Viviane, ela é advogada, especialista em direito de família. É presidente também da Comissão de Direito de Família, né, Sim. da OAB Pará e também Do IBDFAM. do IBDFAM. Ela tem um escritório, Viviane Saraiva Advogados Associados, que ela comanda, inclusive, é um dos maiores escritórios que tem direito de família no nosso estado, quero dizer para vocês, é parceira do Aguilar Advogados. Sim. Toda essa demanda vai diretamente para ela, que a gente Se for não BO atende. de família, né? BO de família com a Viviane, com certeza. Ela é do signo de Gêmeos. Casada, né, com o Thiago, mãe do Cauã, 13 anos, e do Davi, 10 meses, que inclusive o Davi teve um mesário babado ontem, né? Foi. Candidato a prefeito de Belém, já começaram a candidatura com ele antes de um ano. Sempre que eu vou escolher o presente, eu dou uma olhada no Instagram da pessoa, né? Aí eu Sim. fui olhar, a última coisa era esse Instagram, esse mesário babado. Eu falei, não, eu vou dar o presente dos filhinhos. Curiosidade sobre ela, fez balé por 12 anos e hoje em dia faz musculação. Logo se vê, né? Oh, Gente, quantos meses tem o Davi? 10. 10 Olha o corpo da mulher. Espetáculo, gente. uma Barbie. Respeite. Não tem muito tempo, então concentra suas poucas 24 horas no trabalho. Ou quem é a mãe, né, que trabalha hoje, que é 24 horas não é pouco tempo, né? pouquíssimo tempo, 24 Tem que horas não dá, priorizar. Alguma coisa. O hobby é viajar, pelo menos uma vez por mês ela viaja com o marido, sem divulgar, apenas aproveitando e relaxando. Lógico, Gostei, lógico. muito Necessário. Com Digo certeza. que são as nossas fugas, né? Uhum. Para nossa sanidade mental, Se eu né? tivesse dinheiro, eu faria a mesma coisa. Oh. Mas, como não tá Pelo dando, menos um final de semanazinho, assim, para nossa sanidade mental. O Thiago é criminalista, lida com questões pesadas também. Eu trabalho com direito de família, então a minha carga emocional que vem dos clientes é muito grande. Sim. Então eu digo assim, pelo menos assim, uma sexta, sábado e domingo, uma vez por mês a gente dá nossa fuga, viaja
pronto, esparece, energiza e volta para Conta aí o pra onde trabalho. vocês vão. É Paris, Dubai? Às vezes. Olha, não dá pra ir a Paris em um final de semana, entendeu? Em um fim de semana. Não pula ali em Cancún, uma É. coisa mais perto, entendeu? Miami. Dá, assim, normalmente quando é muito rapidinho, São Paulo, Rio. Mosqueiro vamos, não, né? Vamos, Roteiro não, também não. Brincadeira. Aí, mas vamos também, assim, quando dá uma semana maior por mês, assim, uns 12 dias que a gente consiga, e a gente realmente vai, amamos a Grécia, a Londres, enfim, a gente dá uma esticadinha para os lugares que a gente gosta lá fora também. Eu também. Chique. Assim, de 10 em 10 anos eu vou ter Chique. É isso, gente. Direitos de família, ela vai um dia voltar aqui para falar sobre isso, né? Como ganhar tanto dinheiro. Oh, meu Deus! Amém! Multiplica, Senhor. Tu escolheu o setor errado da advocacia. Eu tô achando. Multiplica, Senhor, multiplica e compartilha com as amigas. Isso aí. Querendo levar o Papo de Onça pra cobrir essa viagem. Já estamos lá. Com certeza a gente faz uma gravação do casais que trabalham juntos, que tem, vocês dividem o escritório, né? Estão no mesmo espaço físico, né? Agora sim, como eu estava falando para Sim. vocês, eu já vou até ter um novo escritório, né? Aham. Ter um Aí vai ficar projeto. separado. É um projeto de anos, a gente tem os nossos sonhos, e agora eu vou Aham. conseguir, graças a Deus, e é muito trabalho, Aham. concretizar mais um sonho, ajuda do meu marido também, que é meu parceiro e meu Aham. maior incentivador. Que aí eu vou inaugurar, acredito que 2, 3 meses, o novo escritório, que é lá no Londo. E são 3 salas, vai ficar belíssimo. Hoje em dia, o Londo é lá na Antônio Barreto, na frente do Amaral Costa, que é um prédio novo da Quanta que tá inaugurando. Não foi entregue ainda não, Vai né? ser entregue agora. É comercial? É comercial, não é sabia, comercial. legal. Vai ser entregue agora, eu acho que tá pro dia 1º de junho. Então vai ser, mês que Aí vem já vocês tá vão sendo ficar entregue. em salas diferentes Aí agora. vamos ficar em salas diferentes, porque aí lá vai ser só direito de família. O Thiago não dá conta dos BOs de direito de família, entendeu? Ele fala que é muita agitação. Ele falava assim, olha, eu achava que o criminal era uma área complexa. Ele lida com os crimes mais econômicos, vamos dizer assim. Mas o direito de família realmente é super complexo. E a gente trabalha na parceria no sentido daqui. Toda a questão criminal que vem do direito de família, que infelizmente Passa tem pra muito, ele. passa para ele. Então eu indico, Sim. mas não somos E sócios. os clientes dele, com E os certeza, clientes têm problemas dele de família. E né? passam para mim. Um exemplo, ele tem um cliente que a família, a nova família tentou, já é um idoso do interior, tentou um homicídio. Tentou matar para ficar com os bens. Então, aí ele cuida da parte criminal e aí eu cuido do direito de família, onde a gente trabalha com a questão da indignidade, para não receber o direito da herança, porque tentou contra a vida. Então, aí eu venho com a parte do direito de família e ele com a parte criminal. Então, tem muito essa dobradinha família e criminal aí. Sim. Então, gente, a gente estava conversando antes aqui, a gente viu que tem muito conteúdo para tratar sobre contratos de relacionamento, de trato sucessório, de como a gente realmente organizar a nossa vida para fazer um relacionamento ficar tranquilo durante e principalmente depois, Que se quando tá acabar. junto, né? Tudo são flores. Ninguém casa pensando em separar, ninguém namora pensando em terminar, mas precisamos pensar racionalmente que a vida tá aí, as coisas acontecem e é melhor a gente se prevenir para que a gente não tenha problemas futuros e depois acabe virando uma loucura a nossa vida para resolver uma coisa que a gente poderia ter se antecipado enquanto a gente estava com a sanidade, estava tranquilo, para resolver tudo numa boa, né, doutora? Com certeza absoluta. Não é cultura ainda no Brasil, infelizmente, a parte de contratos. Isso nos Estados Unidos, todos fazem contratos. E então, o direito deles é mais suave no sentido que só vai para a corte quando passa para mediação após o contrato, né? Passa para mediação para ir para a corte. No Brasil, não. No Brasil, todo mundo quer processar todo mundo, tudo vai para a justiça, e aí a justiça está falida. Falida morosa, porque os servidores não conseguem suportar a demanda excessiva do judiciário. Então, a gente tem que diminuir essa demanda. E como é que a gente diminui essa demanda? Vamos contratar. Sabe aquele combinado não sai caro? Então, vamos fazer o nosso combinado aqui, vamos colocar o que queremos. Inclusive, eu brinco lá com as meninas do escritório, que eu falo, sabe aquelas feiras de casamento que tem lá no hangar? Eu vou colocar um escritório e explicar, você sabia que casamento é um contrato? Porque ninguém sabe que casamento é contrato. Estão pensando assim, é o vestido da noiva, é a festa, é a bebida, o que eu vou servir? Até nas uniões estáveis, que vocês já são uniões de fato, né? Que você já começa a morar, então você pensa nisso, o que vai ter na minha casa, mas você não pensa que você está fazendo um contrato. E a união estável ainda é um contrato
entre aspas, às cegas, porque tá falando, não, eu não fiz o casamento, eu não assinei a escritura pública, eu só tô morando junto. Mas você tá morando junto, você tá morando junto em uma união estável, porque quando você não faz contrato na união estável, ou seja, você cala na união estável, não contrata, não faz uma escritura de união estável pública ou particular, o que acontece? O seu regime obrigatoriamente é da união estável, é da comunicação de bens. Então, você está contratando sem querer contratar, sem dizer quais são as cláusulas do seu contrato. Sem escolher, né? Sem escolher, entendeu? E o que eu acho mais absurdo é que as pessoas não raciocinam que quando tu vai pro judiciário, outra pessoa vai definir a tua vida. Sim. Gente, sabe, é irracional. Realmente, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização para que as pessoas compreendam isso, né? E realmente esclareçam. Quando eu casei, eu e meu marido, a gente não tinha nada. E a gente casou com separação total, de beijo. Sabe? Pensando que se um dia der algum problema, cada um construiu, cada um leva o seu jeito de vida, ainda que a gente pense em só um caminho, mas eu gosto de gastar mais, ele gosta de guardar. Então, ele pode pensar para o futuro dele o que ele quiser e eu o que quiser, e fazer, e construir, e comprar o que a gente quiser, né? Sem ter esse problema. E aí todo mundo, mas pra que vocês estão fazendo isso? Vocês nem têm nada, vocês vão construir tudo. E realmente a gente construiu tudo juntos. Sim. Entendeu? Então não fazia sentido na cabeça das pessoas, mas pra gente aquilo era muito claro. Entendeu? Eu queria poder ter as minhas coisas e cuidar do meu dinheiro. Os dois advogados, né? Esse assunto talvez seja mais fácil. Normal e fácil. Mas parece que quando a pessoa casa em separação já é estranho, já é. Se alguém propõe isso, né? Já parece. E assim, separação total de bens, gente, não é o fim. Porque assim, vocês casarem em separação total de bens como vocês não tinham nada. Mas qualquer patrimônio que vocês queiram colocar no nome dos dois, fica dos dois, independente da separação total de bens. Então, pronto. Então, você gasta mais, já ele gasta menos, aí você talvez não tenha na sua conta bancária tanto dinheiro que ele tenha, mas o imóvel da família onde mora, vamos colocar o nome de nós dois? Vamos! Não. Então, aquele imóvel vai compartilhar, porque vocês colocaram o nome de vocês dois, independente do contrato, do pacto antinupcial de separação total de bens. Então, a pessoa tem aquela, desmistificar o direito de família, né? Então, tem aquela questão de, se eu colocar em separação total de bens, eu não comunico absolutamente mais nada. E não é assim. Entendeu? E também a gente pode fazer num contrato, por exemplo, tanto no contrato de união estável quanto no pacto antinupcial, e temos também hoje em dia um pacto pós-nupcial, por exemplo, eu casei em comunhão parcial de bens, mas eu me arrependi do meu regime. Eu posso, no decorrer do casamento, mudar o meu regime de bens? Pode. Inclusive, foi uma demanda muito interessante do escritório, onde uma mulher chegou, porque ela era médica e ele era empresário, então ele era construtor, e a construtora tem aquelas oscilações, ora tá muito rico, ela tá muito pobre, né? Então ela falava, olha, doutora, minha vida é toda certinha, eu não aguento mais, eu tenho brigas assim, homéricas com meu marido, por questões patrimoniais, a gente se ama, mas eu não aguento mais isso, então eu quero me divorciar. Eu falei, calma, o teu problema é exatamente esse? Ela falou, você tá separando por isso? Ela falou, tô. Eu falei, então eu vou te sugerir uma questão, ainda existe amor? Ela falou, existe, tem filhos, tem tudo, então vamos fazer um pacto pós-nupcial, vamos mudar o regime de bens de vocês? E ela aceitou. Quando ela aceitou isso, eu conversei com o marido dela e nós alteramos o regime de bens e foi um divórcio a menos. Porque eles estão juntos até hoje. Isso daí coloca, tem 6, 7 anos. Eles estão juntos até hoje. Por quê? Porque o problema deles era patrimonial. Então, no decorrer do casamento, eles conseguiram trocar o regime de bens deles e deu tudo certo. Ela ficou aliviada porque a questão estava segura com o patrimônio dela, entendeu? Ele estava seguro com o patrimônio dele. Quando ele estava bem, ela usufruía. Quando ele estava bem, ela dava o suporte. Mas ela dava o suporte sem... resguardando o patrimônio dela. Então, tá tudo certo. Ela não ficava numa insegurança. Poderia acontecer alguma coisa que ia destruir com a vida dela. Lógico, e pega muito o financiamento, né? Aí ela tem que assinar como fiadora. Exato, como tudo. Então, assim, contratar, o combinado, como eu já disse, não sai caro. E tudo que se trata de adulto, trata-se de direito disponível. Ou seja, eu posso dispor, eu posso contratar. Então, assim, num contrato em direito de família, eu tenho um leque imenso de questões patrimoniais e extrapatrimoniais para colocar ali dentro. Um exemplo, eu brinco, quando eu dou palestra nesse tema, quem não mandou um nudes na vida, atira a primeira pedra. Aí tem aquela plateia lá no auditório vendo. Aí eu falei, bora, levanta a mão. Você, olha, levanta a mão aí. Você já mandou algum nudes ou nunca mandou, né? Então, e quando termina, você tem maior receio,
principalmente as Tem mulheres. acontecido muito isso. E tem inclusive. acontecido de divulgação desses vídeos sexuais. Quando você faz um contrato e você clausula isso, coloca numa cláusula de que, se forem divulgados vídeos ou fotos íntimas, vai ter uma multa X, você se resguarda. Entendeu? De que isso não pode ser divulgado. Só quem tem acesso é o seu marido, é a sua esposa. Ah, mas como é que ela vai provar que fui eu que postei? É só você que tem acesso, minha querida. Não passou para ninguém. Entendeu? Então é muito mais difícil você provar que não foi você do que ela provar que foi você. Entendeu? E vice-versa. Então você coloca isso e fica resguardado, né? Isso é uma das milhões de coisas que a gente pode colocar. Mas vamos começar. A pessoa Vamos. começou a namorar porque tem a necessidade de apenas em um namoro fazer um contrato. Porque antigamente, na época dos nossos pais, como era o namoro, sentando no sofá, levando para o cinema. Hoje em dia, como é o namoro? Dorme aqui em casa esse final de semana? Dorme aqui em casa esse final de semana? Vamos viajar? Tô indo para aí. Na época da pandemia, então, os namorados viveram em união estável. Mas eles viveram em união estável sem a intenção de constituir família. Mas eles não podiam ficar transitando, eles não tinham restaurante para ir, eles não tinham cinemas para ir, eles não podiam viajar com toda essa frequência, então o que aconteceu? Um ia para casa do outro, né? Sim. E hoje em dia também, os namoros são assim. Ah, a gente vai no restaurante, mas depois do restaurante dorme lá em casa, eu durmo na tua casa. Então, pode, depois que terminar esse namoro, um deles querer constituir uma união estável, porque no decorrer desse namoro foi adquirido um patrimônio. Ah, ele deu entrada no apartamento, ela deu entrada no apartamento, ele montou uma empresa. Ela é empreendedora. Ela é empreendedora, montou uma empresa, namoramos 1 ano, 2 anos, 5 meses, e a empresa cresceu, e eu quero 50% disso, e eu quero configurar essa união estável. Como tu falaste, Jai, é o judiciário que vai decidir se aquilo era ou não união estável. E quando o judiciário decidir, ele vai decidir não só se era ou se não era união estável, vai dizer o lapso temporal, quando essa união estável começou. E quando ela começou é que compartilha os bens, começa o compartilhamento dos bens. Então, se você não fizer um contrato de namoro, você tem um risco daquele seu namoro se constituir uma união estável e você ter que dividir o teu patrimônio no período daquele namoro, sem você querer. Mas porque a diferença hoje é muito tênue entre a união estável e o namoro. Sim. Inclusive, nós temos, nosso grande mestre Zeno Veloso criou a tese do namoro qualificado. Porque o que é o namoro qualificado? É o namoro que é o namoro de hoje, que dorme na casa, que viaja junto, que passa o final de semana, que passa 10 dias na casa, que olha, meu apartamento está em obra, vou passar tanto tempo no teu. Isso é o namoro qualificado, que não é o namoro de antigamente. E aí, qual é a diferença de construir família desse namoro ou não? Qual a diferença da união estável para esse namoro? A diferença é do ânimo de constituir família. Eu queria construir família ou eu não queria construir família. Então, o contrato de namoro diz, eu estou namorando com você, te amo, te adoro, mas eu não tenho hoje a intenção de constituir família com você. Então, por eu não ter intenção de construir família com você, eu não vou comunicar meus bens contigo, ok? Então, isso é o namoro qualificado. Mas a gente não pode, pelo amor de Deus, gente, ter um contrato de namoro e morar junto como uma união estável de fato, e depois tu falares, olha, não, mas eu tinha um contrato de namoro, mas, poxa, você vivia de fato em união estável, então não dá. Acho que tem que coincidir, né? Tem que coincidir o teu contrato com os fatos, fatos, entendeu? Não dá pra você ficar postando, o exemplo, a gente tá aí com nossa vida absolutamente exposta em uma rede social. Então, Instagram, WhatsApp, Facebook, tudo isso é meio de prova, entendeu? E você não tem um contrato de namoro, você tá só namorando, aí você coloca, ela é a mulher da minha vida, a mulher que eu escolhi pra mim, nossa, você foi meu pedido a Deus todos esses anos, presente de Deus, meu alecrim dourado, você é o homem da minha vida, nossa, encontrei. Te amo hoje, amanhã e sempre. Te amo hoje, amanhã e sempre, entendeu? E aquelas músicas, a música com aquela letra que diz tudo, que a legenda não diz, mas você tá dizendo e que é isso. Ou seja, vai tudo para os autos do processo e o juiz? É quem vai decidir. Se partilha ou não partilha. E é legal falar que o que seria essa intenção de constituir família? Não seria necessariamente ter filho com aquela pessoa. Não. E outra coisa, Toia, a união estável, ela não prescinde de coabitação hoje em dia no ordenamento jurídico brasileiro. Então, doutora, mas eu nem morava na mesma casa. Não, eu tenho minha cunhada, foi casada há 19 anos, cada um na sua casa. Exatamente. Só terminou porque ele morreu. Exatamente. Então, as famílias estão muito modernas. O direito tem que se adequar
a sociedade. E a evolução das formas de família, elas estão borbulhando todos os isso dias. daí foi há mais de 20 anos atrás, que eles ficaram 19 anos casados. Ou seja, não é uma coisa tão nova, né? Não é. Entendeu? Muita Mas a gente teve uma isso. convidada que falou que mora em casas separadas, né? Sim, foi. Recentemente. Isso é uma escolha, tudo bem. E você tem que ter a sua proteção jurídica com essa sua escolha. Então, você vive em união estável e mora em casas separadas. Ótimo. Você tem um namoro qualificado e você quer passar os finais de semana, ótimo. Você só precisa dizer que você não quer constituir aquela família e deixar claro isso. Deixar claro isso na sua vida. Você não vai apresentar, olha, essa daqui é a Jaiane, essa daqui é minha esposa, minha companheira, essa daqui é a mulher da minha vida. Não, a Jaiane é essa minha namorada. Entendeu? É minha gata, é minha gatinha, enfim, não vai dizer que tu é esposa, que é namorada, que é a mulher da vida, entendeu? Pega outros adjetivos você carinhosos. Tem que manter uma linha de raciocínio. Mas tem que ter uma linha, entendeu? De raciocínio. A orientação, doutora, então, é melhor o cara não ter Instagram. Porque se ele tiver, ele vai ter que fazer alguma homenagem pra mulher. Aí ele vai fazer, ele já se declara culpado naquele momento. Já, e tu sabes que quando ele Dia chega dos no namorados escritório... é ótimo dia pra ter provas, né? Ótimo. E tudo printa, né? Aí passa, mas tô só no history, mas tá tudo printado. Olha, você tá chegando dia 12. Cuidado. Você que está sem ânimo de constituir família. Cuidado com a declaração do dia 12. Vocês sabem que quando o cliente chega no escritório, ou minha mulher que não quer construir união estável, ou da parte da pessoa alimentícia também, né? Que, enfim, não quer pagar tanto a pessoa alimentícia, eu pego logo o celular, assim, licença, eu pego logo, calma aí, me dá teu Instagram, deixa eu ver, olha, apaga isso, pelo amor de Deus, bloqueia isso. O teu padrão... Distrai as provas. O teu padrão tem que ser esse. Porque não dá pra eu tirar a vida social da pessoa. Falar, olha, cancela o teu Instagram. Mas eu aviso, tem que ser assim o teu padrão de conduta no Instagram. Se você quiser correr o risco de você construir provas contra você mesmo, ok. Mas não vai ser por falta de orientação minha. Então, advogado orienta, cliente decide. A escolha é sua. Sim. Depois você não me vem chorar, porque tudo isso daqui tá no processo, porque vão colocar. Sim. Então, a conduta é tua. Quem é que comete mais essas falhas? É o homem ou a mulher? É o homem. Eu tinha certeza disso. É o homem. Eu tinha certeza disso. Sabe por quê? Porque parece que quando o homem termina, ele quer exteriorizar isso, né? Parece que assim, pegaram um passarinho que estava preso numa gaiola, solta esse passarinho e ele quer postar tudo, entendeu? Aí ele quer colocar as viagens, ele quer colocar a blusa da grife, ele quer colocar o relógio, ele quer colocar aquele vinho de milhões aqui, ele não quer depois pagar a pensão, entendeu? Aí eu falo, meu Deus, olha essa tua garrafa de vinho. E eu sou cri-cri nos meus processos. Então, assim, quando eu tô... quem é a parte contrária, eu tô vendo, assim, toda a vestimenta da criatura e ainda faço aquele print do Instagram. Olha, tá com uma camisa da Burberry, essa camisa é R$3.500. Tá aqui, olha, doutor, ele não quer pagar a pensão alimentícia, mas olha aqui a camisa que ele tá usando, que é o mês inteiro da pensão que ele tá oferecendo. Entendeu? Então, assim... E Viviane, vem cá. E nessas relações, tá? Tu é advogada da parte, tem que pensar sempre no melhor resultado para o cliente, sim. Ok. Mas numa situação dessa, o cara tá tá querendo restringir o filho, porque o cara coloca na cabeça que ele vai sustentar a mulher, né? Não, eu vou pagar os custos da vida dela, eu vou dar R$1.000, ela vai pagar a alimentação, a escola do filho, a saúde e tudo, e ainda vai sair com as amigas com esses R$1.000. Né? Se fantasia logo uma história em torno disso. O que acontece com a cabeça deles de esquecerem todo o custo que existe em torno de um filho, de uma família, da estrutura, de saber que com aqueles R$1.000 ela não vai conseguir pagar nem o alimento da criança do mês, né? E aí ele vai pegar e vai pagar um vinho de R$3.500 e aí vai deixar o filho para não pagar uma pensão para o filho. Tipo assim, tu faz algum tipo de trabalho de conscientização que talvez a gente precise, né? Assim, esse assunto é muito delicado, né? O escritório, ele não é um escritório feminista, nem é um escritório machista. Ele é um escritório que vai realmente trabalhar com teses jurídicas para desenvolver a melhor defesa técnica para o cliente, homem ou mulher. Então, assim, essa conscientização tem que ser dos dois. Por quê? Às vezes o homem realmente não quer dar tudo aquilo de pensão, mas às vezes a mulher não quer baixar o padrão de vida depois que ela se separou, por escolha dela ou não. Porque muita mulher quer escolher se separar, quer desfrutar da sua vida solteira, recompor a sua felicidade, o direito à felicidade é do homem e da mulher, tudo bem. Mas ela tem que entender que ela vai diminuir um pouco o padrão de vida dela. Sim. E dos filhos.
Porque o que era para uma casa vai ter que ser dividida para 2 casas. E esse homem tem que entender que também ele não vai só sustentar a casa dele, porque ele também vai ter que sustentar a casa dele e vai ter que sustentar a casa onde os filhos deles estão, se for ele quem for pagar a pensão alimentícia. Sim. Então, é um trabalho que eu tenho que fazer, mostrando para esse homem e para essa mulher o que é pensão alimentícia. Porque o homem chega no escritório, ó, pensão alimentícia é colégio e plano de saúde. Não, meu amor, pensão alimentícia é colégio, é plano de saúde, é moradia. Lazer. É lazer. Só que essa moradia, ela vai ter que ser dividida pelo número de cabeças daquela casa. Então, tem a mulher que mora lá e tem os seus 2 filhos. Você não vai pagar a pensão alimentícia para sua ex. Então, ela acha que ele vai ter que pagar toda a luz e todo o condomínio, mas ele paga proporcional à cota parte dos filhos. Sim. E o dever de sustento é de ambos os pais. Então, ela também tem que pagar a cota parte Com dela. certeza. Então, não é que... Porque eu gosto muito de troca na escola. Criança pega na escola e deixa na escola. Por quê? Se o homem vai, troca um carro novo, ele tem direito de se separar e comprar um carro novo. Aí ele comprou o carro novo e vai pegar os filhos na casa da ex. Ela acha que ele não tá pagando nada de pensão e tá trocando o carro. Quando ela vai pegar, deixar os filhos lá ou pegar os filhos, que ela mudou o cabelo, cortou, tá mais sarada, porque conseguiu dedicar tempo a se cuidar, né? Às vezes a mulher começa a se enxergar e fica muito mais bonita depois de um divórcio. Então ela começou a se enxergar e tá vendo? Nossa, ela não quer pagar as coisas dos filhos, mas tá aí, tá linda, tá se cuidando, contratou personal. Então, assim, a gente tem que evitar esses conflitos, porque ele tem direito de recompor sua vida, ele tem direito, sim, de ter a blusa que ele quer, a garrafa do vinho que ele quer, como ela também tem direito. Mas o filho é dos 2. Isso. E o filho tinha o padrão de vida quando eles estavam casados. Né? É, amiga, mas o padrão de vida tem que baixar. Não tem como manter padrão de vida, entendeu? Os 2 têm que trabalhar muito para manter o padrão de vida, porque o homem, ele não tem como pagar a pensão alimentícia e para manter aquele mesmo padrão de vida. Só isso, com certeza. Ele não tem que custear. Aí você falou na parte do lazer, e essa parte do lazer, ela é muito delicada, porque assim, o pai, as crianças quando estão com o pai, se ele quiser viajar internacionalmente com elas, todas as férias, e ele tiver essa capacidade econômica, ele faz e proporciona isso para os filhos quando estiver consigo. Mas ele não é obrigado a proporcionar isso, essa parte de lazer, neste padrão, quando as crianças estão na casa da mãe. Sim. Então, as crianças vão desfrutar. Ninguém está tirando isso das crianças. Ninguém está tirando bons restaurantes das crianças. Ninguém está tirando viagens internacionais. Ninguém está tirando. Agora, quem vai pagar isso é quem pode. Então, a pensão alimentícia não é para manter um padrão de vida. Tem tabelas de pensão alimentícias que eu vejo e fico horrorizada. Parte contrária, que eles colocam aí por ano 15, 30 mil reais de viagens mensais, de viagens semestrais, entendeu? Colocam festas de aniversário de 100, 150 mil. Ah, mas eu gasto 150 mil, vocês gastam com o filho de vocês 150 mil numa festa de aniversário, legal. Não, eu não gasto. Mas quando você... se você puder. Mas se você puder, você gasta. Mas você acha que quando você se divorciar, você vai conseguir? Vocês trabalham, o marido de vocês trabalha, então junta as 2 rendas para conseguir proporcionar isso. Mas isso não tem que estar em tabela de pensão alimentícia. Então isso não é padrão de vida, é uma coisa exceção, né? Até porque todo ano vai decidir se vai viajar, se não vai viajar, comemorar, se não vai comemorar. É porque eu acho que envolve muito emocional, né? E aí muito. a questão não é nem o financeiro, é de querer... E quando tá abalado é a pior parte. É isso que eu falo, certeza. tipo assim, quando tudo acaba, inevitavelmente dificilmente os relacionamentos saem de que tu consegue conversar numa boa. Tem fases que sim, tão boa, aí cai, é fase que não tá... Já vivi fins de relacionamentos de amigos que foram assim. Então, a gente se prevenir antes é o melhor do cenário. É o melhor do cenário, com certeza. E às vezes termina bem, né? Eu tenho uma amiga que, nossa, ela é um exemplo de ex-mulher e o marido, assim, na escola, Dia das Mães, ele vai, bate foto dela. Porque geralmente o nosso marido vai junto com a gente, né? Sim. Eles são separados. Não vai nem casar. Eu descobri até um dia desse que eles eram separados. Aí ele vai, bate foto. Aí a gente sai pra almoçar no restaurante, eles dividem um prato. Os ex. Aí eu perguntei pra ela outro dia, mas me conta, ele ainda não tem outra? E tu também não, né? Ela é. Eu falei, pois é. Tomara que mantenha, né? Porque talvez seja, porque às vezes a namorada não vai querer que ele vá na escola bater foto da ex com a criança. Aí começam os conflitos, né? Então, mas tudo é relacionamento, né? Como vai construir. Tipo, eles já estão terminados há todo esse tempo. Uma pessoa que chega... quanto tempo é. Então, tu tá falando que tá um tempo. Acho que não sabe quanto tempo é. Acho que não sabe mais do que eu do meu amigo. Essa é minha amiga, que é a minha amizade.
Mas olha, esse negócio de pensão, eu me lembrei daquele meme, né? Fulano tá chateado porque eu botei silicone, fiz uma lipo com os R$300 da pensão. Então, é tipo isso. É tipo isso. Então, é complicado, é muito delicado. Então, a gente tem que tentar preservar. Por exemplo, convivência livre. O homem não gosta de convivência livre porque ele acha que ele vai ter regramento dia e hora para pegar o filho. Eu falei, eu que não vou deixar você ter uma convivência livre, porque eu vou contar com o bom humor ou mau humor da tua ex-esposa, da mãe dos teus filhos, de deixar ou não tu ver o filho. A convivência tem que ter um regramento de convivência. Então, isso é benéfico a você. Isso. Não é prejudicial a você, porque exatamente eu não sei qual vai ser o próximo namorado ou companheiro dela, ou qual vai ser a próxima tua, se vão implicar. Então, assim, o que as pessoas têm que entender é que existe ex-marido e ex-esposa, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Então, é isso que as pessoas têm que se conscientizar. E tentar ter inteligência emocional para separar todas essas questões de mágoa, de fim de relacionamento, com a questão dos filhos, entendeu? Sim. Vamos tentar preservar essas crianças. E essa questão que a gente está falando aqui de contrato, quando a gente não faz o contrato antes, a gente acaba fazendo um contrato depois, porque o divórcio, se a gente fizer um acordo, é um contrato. Ou você espera um terceiro que nem te conhece decidir por ti, que vai ser um juiz que vai te ver 1 ou 2 vezes na vida, entendeu? Que teus filhos vão passar por um estudo psicossocial, que vão entrevistar eles uma da tua vez. Vida toda. Da tua vida toda. Uma exposição, tipo assim, pro advogado de um lado, pro advogado do outro lado, para as pessoas que estão envolvidas no escritório trabalhando no caso, pro judiciário que vai estar presenciando, para quem vai fazer os estudos. Ou seja, tu vai deixar todo mundo ficar a tua vida aberta e decidindo ela. Exatamente. E a gente, eu já trabalhei no tribunal, né? E a gente tinha acesso a alguns processos. E é muito triste, as pessoas realmente denigrem demais a imagem da outra pessoa, termos chulos, não sei se é verdade ou não, mas inventam muitas coisas, principalmente da mulher. Ela tá fazendo tal coisa, ela tá... E é muito triste aquela mulher, é a mãe dos teus filhos, né? Você tá falando. Vai ter que conviver, querendo ou não, a vida inteira. E assim, a gente tem, hoje em dia, graças a Deus, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Então, e também, desde a emenda constitucional de 2010, parou essa questão de culpa, de quem é a culpa do divórcio. Porque quando a gente trabalhava com culpa, era antigamente que não poderia... Quem tivesse culpa no relacionamento perdia a guarda dos filhos, do filho do relacionamento, que é onde a gente tinha um ordenamento jurídico absolutamente machista. Então, se a mulher traísse, ela perdia a guarda dos filhos. A punição pela traição é pela guarda dos filhos. Então, isso antigamente é que a gente discutia. Então, graças a Deus, desde 2010, não tem mais discussão de culpa. Isso apaziguou bastante os processos de direito de família. Então, o que a gente tenta lá no escritório? A gente tenta aí, quando a gente vai para o litigioso, a gente vai forte, a gente vai realmente com técnicas e teses jurídicas fortes para que a outra pessoa sinta o impacto do judiciário, sinta o impacto do processo, para no meio do processo a gente tentar um acordo. Porque se a gente for esperar uma sentença terminativa, senta e espera. Entendeu? Porque vai demorar muito e aquele processo vai ficar ali te consumindo por muito tempo. Então, hoje em dia a gente tenta grande, né? A gente tenta não colocar, e o escritório tem essa política vamos dizer assim, do fronte com elegância. Porque a gente precisa respeitar. A gente precisa respeitar o homem que está ali, a gente precisa respeitar a mulher que está ali, a gente precisa respeitar as crianças, principalmente as crianças que estão ali. Porque senão os adultos, eles ficam brigando patrimonialmente por partilha de bens ou por pensão alimentícia e esquece que tem crianças ali. Esquece, o processo fica tão patrimonial que esquece que existem crianças também dentro daquele processo. Então, a gente tem realmente esse cuidado e esse trato para tentar proteger essas crianças que estão ali dentro do processo. Eu sempre falo, o melhor interesse dessas crianças, entendeu? E precisa ser respeitado isso. Sim, vamos falar agora do contrato para aquelas mulheres que casam e largam a sua vida profissional. Esse contrato pré-nupcial seria também possível para resguardar esse direito dessa mulher? Porque, assim, você falou, quando a gente separa, provavelmente vai ter uma diminuição no padrão de vida, mas às vezes a mulher trabalhava ou tinha uma perspectiva de carreira e mudou os planos por conta da família, por causa dos filhos. E às vezes uma combinação entre as partes. Por uma combinação. Às vezes não é uma combinação falada, mas vai acontecendo, né, ao longo do relacionamento. Às vezes é uma imposição, inclusive, do marido. Pode ser uma imposição do marido. A gente tá falando do marido porque geralmente, enfim, a sociedade é machista. Pode acontecer da mulher impor do cara. Eu nunca vi. Trabalhar, nunca vi ninguém impor o marido parar de trabalhar. É o contrário, né? E esse contrato aí poderia resguardar uma mulher dessa num caso de divórcio? Porque assim, cada um vai arcar com o seu.
Mas a mulher não trabalhou durante todo um casamento. Caso ela pretenda, ela vai voltar para um mercado de trabalho que ela está fora há muito tempo, né? E como é que a gente faz para resguardar o direito dessa mulher? Isso pode ser colocado em contrato, sim. Hoje em dia, nós temos uma questão chamada de alimentos compensatórios. Não é aquela pensão alimentícia mensal que a mulher recebe. Inclusive, esses alimentos, que a pensão de alimentos provisórios, hoje em dia o STJ entende que são por no máximo 2 anos. Ou seja, uma mulher que está muito tempo fora do mercado de trabalho ou que nem fez uma faculdade em 2 anos, ela não consegue resolver a vida dela e ter o sustento dela 100%. Ainda mais dependendo da idade que ela estiver, né? Dependendo da idade que ela estiver. Então, isso de receber mensalmente são os alimentos provisórios. Nós temos alimentos compensatórios. O que é o alimento compensatório? É compensar, indenizar todo esse tempo que você se dedicou exclusivamente à família de uma forma financeira. Então, é realmente uma indenização. E a gente pode colocar isso em contrato. Olha, você vai abdicar da sua vida profissional para cuidar e resguardar a nossa família. Então, você vai estar aqui para me dar tranquilidade para construir o patrimônio familiar. Então, isso daí são alimentos diferentes de partilha de bens. Que isso é falado só quando tá casada, né? Quando separa, eu construí tudo, eu trabalhei tudo. Eu trabalhei tudo, ainda tenho que dar para ela, ou ainda tenho que dar para ele. Ela ficava em casa, bancava tudo. E eu ainda tenho que dividir, mas eu que trabalhava, eu que suava, como se o trabalho de casa não fosse tão pesado quanto também. Então, fora essa questão de, se esse casal tiver o regime de comunhão parcial de bens, ok, o patrimônio vai partilhar, mesmo ele tendo construído e trabalhado sozinho. Não interessa para o direito o esforço comum. Tem um regime de partilhar, vai partilhar. Vai ser obedecido. Isso daí é patrimônio. Mas a gente está falando de pensão. Então, uma pensão de alimentos compensatórios vai fazer com que essa mulher tenha, um exemplo, 500 mil, 300 mil, eu não sei a capacidade financeira, mas vai ter um valor a receber de forma indenizatória para ela montar alguma coisa, porque tem gente que não tem nem mais tempo pela idade de entrar numa faculdade, sair e se formar. Porque, por exemplo, uma faculdade de Direito são 5 anos, um estagiário ganha super pouco. Um advogado recém-formado ganha pouco. A advocacia, o AB entende como um jovem advogado até 5 anos de formação para você começar a se estabelecer. Então, essa mulher, se ela for trabalhar só com alimentos compensatórios, ela vai ter só 2 anos. Mas ela recebendo um montante que ela possa montar um negócio, olha, ela sempre trabalhou com bolo, ela sempre foi... Então, ela pode montar uma loja virtual, mas ela precisa do dinheiro para comprar material, então ela precisa desse dinheiro. Para iniciar a vida dela. Para ela poder... Para ser empreendedora. Conseguir pagar, dividir despesa, como é que ela vai fazer? Exatamente, impossível. Então, a gente pode trabalhar em contrato com esses alimentos compensatórios, sim. Olha, eu estou me dedicando à minha família, mas também se isso terminar, se o nosso amor um dia terminar, tudo bem, mas eu quero me resguardar aqui para eu ter um dinheirinho para eu montar meu negócio. Mulheres, tenham força para enfrentar essa conversa para vocês não terem problemas futuros. Exatamente. E eu acho que mesmo quando a mulher trabalha, de alguma forma ela acaba se dedicando mais à família. E acho que perde algumas oportunidades. Eu mesmo, por exemplo, não posso falar isso, eu partilho das minhas próprias escolhas. Mas já me ofereceram da franquia, por exemplo, montar a USA em Macapá, por exemplo. Que era até um local que o meu marido vai com frequência. Mas a minha avaliação foi, não dá para os dois viajarem muito. Meu marido viaja muito. E aí eu vou viajar muito. E aí, quando eu viajar junto com ele, para conviver com ele, e as crianças vão ficar aqui sozinhas. Ou vou em momentos diferentes. Ou eu vou em momentos diferentes e a gente não vai mais nem ser casado, porque se ele tá aqui uma semana... Então, aí, claro, ele já viajava, já tinha montado, eu iria montar depois. Então, né, seria uma ponderação minha. Mas eu acho que esse tipo de situação acontece com muita frequência. Das mulheres sempre adequarem a sua vida profissional à sua família. Em regra, isso acontece. Que, claro, também tem o lado do homem que trabalha, que fica ausente de casa. Eu vejo o quanto é ruim pro meu marido, tanto que ele trabalha, ele fica sozinho, né, uma semana, sente falta dos filhos, ele perde um pouco da convivência. É um peso também, né? Sim, eu, pelo menos, acho o dele pior. Eu prefiro estar aqui, né? Mas os dois têm Todas nós, porque, por exemplo... Eu tenho um filho de 13 anos, que é o Cauã, e tenho o Davi de 10 meses. Eu demorei 12 anos para ter outro filho,
justamente por uma programação de estrutura familiar. Primeiro que quando eu me divorciei, a minha mãe falava, olha, daqui a pouco você vai ter alguém, você vai casar de novo. Eu falei, olha, mãe, não vou. Então, a minha família sou eu e meu filho. Eu escolhi isso, sabe aquelas norte-americanas, aquelas CEOs de grandes empresas, ou elas são muito bem-sucedidas, ou elas têm família. Então, eu escolhi que ser muito bem-sucedida, minha família ser meu filho. Então, eu montei minha estrutura desta forma. E quando eu e o Thiago, nós nos reaproximamos na academia, não de ginástica, na jurídica, que era pra vocês... Eu ia achar que era na treinando academia. lá. Tem que esclarecer. Fiquei treinando lá. Não treino assim. E aí, na academia jurídica, que o Thiago era coordenador de uma faculdade, eu era professora de pós. Então, a gente se reencontrou, a gente era amigo desde a infância. E, enfim, as coisas foram acontecendo, começamos a namorar e não nos largamos mais. Tá, aí quando nós vimos, vamos construir uma família, ele também tinha estruturado toda a vida dele, depois que ele se divorciou e não teve filhos, para viver sozinho, ter namoradas, mas não constituir nova família. E quando nós pensamos, e esse meu tempo sozinha, assim, eu fiz 3 pós-graduações, eu entrei no mestrado, terminei o mestrado. Quando eu e o Thiago, nós começamos, eu estava, na verdade, terminando o mestrado e dando palestra para fora do estado. Já estava para assumir uma coordenação de pós-graduação no CESUPA, montar o curso de Direito de Família e Sucessões lá, de pós-graduação 100% presencial, com todos os professores de fora, para fazer isso. Então, eu estava com 1000 projetos de vida, assim, para voar para fora do estado. E éramos eu e o Cauã. Quando nós decidimos construir família, e principalmente quando nós decidimos ter o Davi depois de um tempo da nossa constituição familiar, o Thiago virou para mim, e aí, o que é que você vai largar? Por quê? Tu tens teu escritório, que te demanda pra caramba, graças a Deus com muitos clientes. Tu és conselheira da OAB Pará, titular. Então, eu tenho que relatar milhões de processos todos os meses. Que isso consome. Sou presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões. Na época, era coordenadora da pós-graduação do CESUPA. Dava aula na pós-graduação titular de Floripa. Então, eu ia, toda vez que montava o módulo, a primeira aula era minha. Então, eu era professora titular de Floripa. Diretora do IBDFAM, dava palestras no IBDFAM de forma nacional. Aí ele pegou e falou, e aí? Se a gente quiser ter um filho, a gente vai planejar. E assim, tu sempre és muito presente, mesmo com tudo isso, com o Cauã, tu consegues. Mas como tu vais fazer com um recém-nascido, mais um? Aí eu peguei e falei, ok. Aí eu estava terminando o módulo do CESUPA, e uma turma, que são 2 anos, ia chegar outra turma, eu falei, tá, vou conversar, porque tem professores muito competentes para assumir, o curso já está montado, já está redondo, já está na 2ª turma, vai para a 3ª, e quando for na 3ª, eles já tocam sozinhos. Então, uma das questões que eu tive que abdicar era a coordenação da pós, entendeu? E tive que deixar de dar todas essas palestras fora, porque aí eu vou ficar viajando para dar palestra, entendeu? Aí eu escrevia 1000 artigos científicos, porque para você dar palestra fora, você tem que produzir conteúdo. E aí você tem que produzir conteúdo escrito. Então eu tive que desacelerar da minha questão acadêmica. Era professora da UNAMA. Então, aí foi a primeira coisa que eu saí, porque quando eu assumi a outra coordenação, eu já tinha saído da docência, da graduação, né? Já fui para pós. Então, assim, eu tive que ter as minhas escolhas para poder constituir aquele ambiente familiar. E para poder ter família, e assim, a gente é muito delicado para a mulher terceirizar a educação. Então, eu nunca gostei de terceirizar a educação. A gente tem babá, tem enfermeira, tive no Cauã, a gente tem no Davi, mas assim, tem cuidados que sou eu que quero fazer. Então, assim, o Thiago, quando nós começamos, tudo que estudava do Cauã, eu que estudava com ele. Só não estudava inglês, que eu não sou muito boa, eu sei o básico, e matemática, que advogado não sabe fazer conta. Então, eu que estudava todas as outras matérias com ele da vida. Então, eu chegava do escritório, quando não tinha que sentar para estudar, a gente brincava de jogo, para o Cauã não ser viciado em game, isso. Então, todo dia era jogo de tabuleiro, ou a gente sentava para estudar. Eu interagir, fazer alguma outra coisa juntos, família. E aí, o Thiago falou, você não vai dar conta. Você está dormindo 4 horas por dia, você está dormindo 3, 5 horas por dia. Principalmente quando eu tinha que escrever dissertação de mestrado. Como é que você escreve? Na madrugada? Então, eu falava, você não vai dar conta. Aí, passei no doutorado. Aí, eu falei, não, mestrado eu não vou mais fazer nada. Não vou mais fazer nada, acabou o mestrado, agora não sei o quê. Aí, não, mas deixa eu só tentar. Aí, passei no doutorado. Só ter um doutorado. Então, assim, que eu não concluí ainda, porque aí chegou a pandemia, aí travou a parte toda acadêmica. E, assim, eu tô sem aquele tesão jurídico de voltar
a escrever de novo para o doutorado, porque assim eu quero curtir o Davi. Sabe, eu tô numa fase que eu quero curtir o Davi, que eu quero curtir o Cauã. Aí eu vou parar de novo pra fazer... Nem sempre é uma imposição do pai também. Muitas vezes é algo que a gente quer que a gente quer passar, né? Com certeza. Então, assim, a gente tem que abdicar, não dá. Eu sempre digo, não dá pra ter o melhor dos dois mundos. Não dá pra ter o melhor dos dois mundos. Você tem que sacrificar um para você ter o outro. Você consegue conciliar algumas coisas, você consegue. Mas não acho que você vai ser um exemplo, um solteirão aqui, passar o final de semana virando bicho, ou você, mulher, passar o final de semana virando bicho, e você vai achar que você vai construir depois um relacionamento. Não dá. Não dá para você passar o dia inteiro trabalhando, passar a tua vida inteira trabalhando, viajando, e achar que teu casamento vai estar ótimo, que tu vai estar super em sintonia com teu marido, porque isso daí é o mundo fantástico do Instagram. Não existe isso. Não existe, entendeu? É complicado. Então... teve um convidado também nosso que falou que esse negócio de equilíbrio é mentira. Desequilibra. Desequilibra. Gente, e falando em situações, em desequilíbrio, e coisas que a gente precisa estar organizando, agora a gente tem novos cenários de família, né, no mundo. A gente fez aqui a chamada, inclusive, falando disso, dos trisais, que também a doutora explicou como é trisal, não precisa ser 3, gente. Eu achei que trisal era 3 e tava... Não é 3. Como é? Explica como... Qual é a definição de trisal? Trisal é mais de 2. De qualquer sexo, Pode ter 5, pode ter 10. Assim, não tem... Tipo um shake, cheio de mulher. Exato. Nós não temos uma definição jurídica, não está positivado, ou seja, não está lá no código este tipo de família para fechar quantos membros daquela família são. Então, ainda está uma coisa muito aberta. Então, mais de 2 é trisal. E não significa que necessariamente só são 3. Então, como a gente não tem, o que a gente não tem positivado, a gente vai para a sociedade, para o que tem na sociedade. E por não estar positivado, eu preciso resguardar essas famílias que de fato existem. Porque quem aqui nega que existam famílias que vivam dessa forma? Não tem como negar. Não. A novela do Candinho, olha, já tem mais de 10 anos atrás do Tufão. Tinha o Candinho lá que já tinha 3 mulheres. Exatamente. E tem como a gente negar? É como era negado antigamente pelo ordenamento jurídico o homossexualismo. Tem como negar? Não tem. E graças a Deus, o direito ele evolui e graças a Deus reconheceram as famílias homoafetivas, foi permitido o casamento das famílias homoafetivas, ótimo. E existe também o trisal. Como existem famílias paralelas, que foi bater no STJ, e é uma discussão assim que o IBDFAN quer o reconhecimento das uniões paralelas, que não necessariamente são trisais. Exemplo, um homem, que eu vou dar exemplo do homem, mas sem ser machista nem feminista, porque pela estatística, eu sempre tenho cuidado, pela estatística é o que predomina. Um homem tem um casamento aqui de 30 anos com os filhos e ele tem uma união estável de 27 anos. Os 2 casos que foram bater no STJ de uniões paralelas eram de uniões estáveis paralela ao casamento, uma de 20 e poucos anos, outra de 30 anos, com filhos. Quem pode dizer que isso daqui não é uma constituição familiar? Mas, infelizmente, o IBDFAN, ele luta pelo reconhecimento das famílias paralelas para essa família, essa companheira de uma vida de 30 anos, de 20 anos, ter o direito, sim, à partilha dos bens, entendeu? Mas o STJ ainda não reconheceu a família paralela porque ele trata o Brasil como um país monogâmico. Porque na Constituição Federal está dizendo que o Brasil é um país monogâmico. Então, só os filhos teriam algum direito nesse caso, Os filhos têm direito, porque os filhos são reconhecidos. E se os filhos não forem reconhecidos, então o nome da lei vai ser amante, tem lá. Se for aprovado. Aí a mãe tem lá. Olha, tu me lembraste de uma conversa muito engraçada, muito engraçada. Teve um cliente meu que falou assim: doutora, bora lá, tá? Ele passou, enfim, é um grande empresário aí, e aí ele teve a partilha de bens. Não pode. Ela não pode. Sigilo ela realmente não sigilo pode. Profissional. Belém, então, que é desse tamanho, não pode nem contar o caso muito bem, que senão eu sei quem é. Então, ele é um mega empresário aí, e ele casou muito novo, construiu muita coisa, e ok, partilha de bens, a gente conseguiu equilibrar um pouco a pensão para não ser aquela estratosférica, tudo bem. Aí ele pegou e falou: tá, doutora, se eu namorar, o que vai acontecer? Eu falei: tu vai ter que fazer um contrato de namoro. E se tu não namora, e se depois eu começar a morar junto, aí o contrato de união estável vai comunicar. E se não comunicar em vida, que é aquela questão do direito sucessório, se tu morreres, ela vai ser herdeira. Eu falei: entendi. E assim, qual é a solução jurídica que a senhora pode me dar para resguardar os meus bens, não comunicar de forma alguma? Eu falei: você ser amante.
Porque se você for amante, Procure uma mulher casada. procure uma mulher casada, entendeu? Sério, tem coisas que a gente tem que falar no escritório, entendeu? Você ser amante. Porque se você se relacionar com uma mulher casada, Ela não vai brigar pelo... ela não tem como ir no teu patrimônio, entendeu? Porque se ela não consegue no teu patrimônio, porque não existe uniões paralelas. Então, ela não pode atingir o teu patrimônio. Ou você ser amante, que nem pensão alimentícia ela tem como pedir de você. Então, isso te resguarda 1000%. Ou você se relacionar com uma mulher que não tenha ainda partilhado bens do casamento dela. Ela se divorciou, ela já está separada de corpos, mas ela ainda está com briga judicial por partilha de bens. Porque aí a união estável de vocês vai ser pelo regime obrigatório da separação total de bens. Nossa, tava escasso, né? Assim, o mercado pra ele tinha Tá, poucas tá, opções. Tá escasso. Porque ele Então, tem que assim, arranjar uma casada que esteja disposta a chifrar o marido. Algumas regras. no Alguma caso, regra. né? Ou ele tem que encontrar uma divorciada, entendeu? Que não tenha resolvido. Vamos falar igual que Resolvido anotou o o BO código. dela. João Pablo anotou o código. Ela não código. Não. Então, Não. assim, porque às vezes. Você se separou, tá, mas você já tá discutindo judicialmente? Ah, não, tá? Ah, tá, então dá pra gente. Mas realmente quando tem alguma resolver, coisa. você me avisa. Você me que a gente avisa. vai precisar rever os termos desse Eu namoro. desse namoro pra ver se eu vou continuar aqui, entendeu? Não sei se eu ainda vou estar tão envolvida. Tá tão nesse envolvido. momento. Aí tem cliente assim, meu que tá assim, doutora, e agora? Eu tô namorando e assim, ela tá quase morando lá em casa, o que é que eu faço? Eu falei, eu não vou resolver o teu BO aqui de partilha de bem, não, porque senão vai comunicar com essa. Então, tu primeiro decide se tu vais querer união estável com essa, porque os homens têm medo de contratar de novo, né? Eles têm medo de fazer um novo contrato de união estável. E casar, então, tem pavor depois que eles se divorciam. Ah, eu tenho um amigo que tá morando junto há 4 anos, mas ele não quer casar. Tá Já pior é do que se casado, tivesse amigo. casado. Tá pior. Gente, pior. não, às vezes eu me passo assim. Oh, não, É. sério. Aí já homem tá tem casado pavor de faz contratar de tempo. novo. Então eu falo o seguinte, tu tá já resguardado nessa união estável patrimonialmente, enquanto do teu divórcio aqui, a gente não terminou a partilha de bens. Eu posso esticar esse processo tranquilo, porque assim, o judiciário é moroso. Agora tu decide, porque quando eu fizer a partilha de bens aqui, a tua união estável passa a ser comunicação parcial. Então tu tens até esse tempo para decidir Até o que tu uma vais conversa fazer. sincera. Descobre Já se ela vai passou. ser o amor da tua vida aí nesse Tu período. tens até esse tempo, Mas um ano, até 2 isso anos, eu não te dou um declara fôlego. no Instagram, né? Não, tu pode te declarar à vontade, porque aí eu tenho uma imposição legal de separação obrigatória. Então ele pode falar que a mulher é da vida dele, ele pode falar tudo, porque se ela quiser reconhecer essa união estável depois, Não vai vai ser por rolar. separação obrigatória de bens. Não, ela conhece a união estável, ele pode fazer 1000 declarações, mas o regime não é o que ela quer, que é comunhão parcial, é separação total, obrigatória. Então tem essas dicas, entendeu? Esses pulos do gato. É, gente, olha, Então. se você tem muito dinheiro, vai logo lá com a doutora Viviane, descobre aí de que forma Organiza você vai logo se a tua relacionar. vida. Sabe que tem clientes meus, olha, os homens são mais engraçados, nesse sentido, eles são muito engraçados. E tem um que ele pegou, se divorciou e tudo, aí a gente conseguiu resolver a vida dele. Aí ele me mandava os directs do Instagram. Ele falou assim: olha, pra namorar comigo tem que falar primeiro com a minha advogada. Eu falei: olha, menino, tu tá fazendo essas mulheres terem ódio de mim. Tu para com isso. Ele falou: não, já disse que pra namorar comigo tem que falar primeiro com a minha advogada. Vai logo ver quais são os termos que eu namoro. Vai logo discutir lá os termos que eu namoro. Gente, mas É olha, isso. é assunto pra dias aqui de conversa. É pra mais de meia. É porque é muita coisa. Quando trata de família, eu acho que tem muitos vieses, muitas coisas que envolvem. Se a gente fosse adentrar aqui na discussão de filhos, então, né? Ixi. Nossa, eu tenho certeza que é um assunto que com certeza muita gente gostaria de escutar também, né? Inclusive você que tá escutando até agora, né? Se inscreve no canal. E se você quer que a doutora Viviane volte pra falar de outros assuntos, comenta aí qual assunto você tem interesse, né? Isso, porque De- também de se ela ver. for puxar aqui do bolso tanta palestra que ela dá, ela vai passar dias aqui. No... Vai ser só Viviane um ano inteiro. Oh, meu Deus. Tô à disposição. Gente, foi muito bom o bate-papo, viu? Obrigada, Viviane, por ter Obrigada, topado vir aqui falar um pouco. Eu sei que muita gente tem muita dúvida, principalmente nessa questão que eu acho que é um trabalho, hoje em dia, mais de conscientização que precisa ser feito realmente para as pessoas abrirem a cabeça, realmente se resolverem enquanto está tudo bem, não deixar outra pessoa decidir sua vida, realmente fazer uma relação ser saudável do começo ao fim. Principalmente no caso de quando envolve filhos, a gente precisa ter essa tranquilidade, porque a gente vai ter que conviver com aquela pessoa inevitavelmente o resto da vida.
Então, assim, vamos tratar da melhor forma, né? E vamos agora para o nosso rugidos e respostas. Sim, vamos. A gente abriu no início da nossa gravação uma caixinha de perguntas para os nossos seguidores aí no Instagram tirarem as suas dúvidas, né? Aproveita, a hora dela é cara, então você tem esse momento para você tirar suas dúvidas. Ai, já tô vendo outra caixinha aqui. Olha, Cadê a dela? Tá aqui. que tá... Doutora Viviane, você já se negou a fazer algum processo? Já. Porque o que acontece? A gente tem princípios, né, na vida, sempre precisamos ter. Então, tem processos, assim, que eu não... Quando eu vejo que vai envolver muito aquela questão daquela criança, quando eu vejo que, por exemplo, eu me neguei num processo, falando de um caso concreto, onde eu consegui identificar uma alienação parental, uma implantação de falsas memórias naquela criança. Caramba! Entendeu? Então, quando eu entendi que essa foi uma mãe, que essa mãe queria me usar como instrumento judicial para afastar aquela criança de um pai, eu falei, não, eu não vou fazer isso. Nossa. Então, sim, eu me neguei. E tem clientes do escritório que eu falo para as meninas, olha, esse cliente, ele não está mais no padrão do escritório, Viviane Saraiva, em termos de conduta disso. Então, a gente acaba demitindo alguns clientes, às vezes, no curso do processo, que eu preciso ter rédea com meus clientes. Eu digo, os clientes passam, os advogados ficam, vocês são advogadas. Sim. Então, se eu faço um acordo com a doutora Jaiane, que eu vou entregar aquela criança naquela hora, naquele dia, a minha palavra, independente do que está escrito, o cliente tem que respeitar. Sim. E a cliente tem que respeitar. Porque quem está dando a palavra é a doutora Viviane. Então, eu preciso ter rédea nos meus clientes, entendeu? Então, tudo aquilo está combinado, eu não estou impondo, eu estou conscientizando o cliente que vai ter uma busca e apreensão, que o trauma daquela criança vai ser pior, que a gente não precisa esticar essa corda dessa forma. Então, que é melhor ele entregar, ou que é melhor ela entregar, porque é desnecessário o desgaste emocional dessa criança. Então, quando eu vejo que está tendo desgaste emocional desnecessário, repetitivo dessa criança, quando eu vejo que está sendo muito prejudicial, eu não vou ser instrumento na justiça para um adoecimento psíquico. Então, realmente, já cheguei a me negar a receber clientes e já descontratei quando as coisas estavam muito complicadas. Eu falei, não está mais fazendo parte da minha gestão e do estilo de advocacia do meu escritório, do perfil do meu escritório. Qual o caso mais louco de família que já teve? Quanto tempo a gente tem assim? Quantos eu posso falar? Ai, vários, milhões. Deixa eu ver se eu me recordo aqui. Nossa, mas o que é louco, né? Porque eu digo que cada um sabe o limite da sua dor. O que pode ser louco pra você, pode não ser louco pra mim. Mas assim, eu já tive que reconhecer, um exemplo, uniões, um trisal, que você deu o exemplo do trisal. Então, chegou comigo uma família de 5. E pediu para reconhecer. Isso não é loucura, mas isso foge um pouco do ordenamento. Então, Como assim, olha... que era? Era um homem e 4 mulheres ou tinha, tipo, 3 homens, 2 mulheres? Eram 2 homens e 3 mulheres. E queria que reconhecesse essa família porque eles estavam se dissolvendo. Então, assim, não foi uma coisa tranquila de vamos fazer um pacto, porque assim, vamos lá, gente, voltando um pouquinho. Quando a família homoafetiva, ela não era reconhecida no direito de família, não era reconhecida como uma entidade familiar, a gente fazia os contratos e quando a gente dissolvia esse contrato, era na vara civil, não era na vara de família, mas era um contrato, como uma sociedade, é um contrato social, familiar social. Então, a dissolução disso dava na vara civil, não na vara de família, porque eles não eram reconhecidos como estrutura familiar. E a mesma coisa o trisal. Hoje em dia não está se reconhecendo no ordenamento jurídico, talvez evolua para reconhecer. Então, eu tenho que fazer um contrato, porque eu preciso resguardar, mas eu não vou discutir isso processualmente na vara de família, porque não é considerado uma entidade familiar, mas eu vou discutir na vara civil se eu tiver um contrato para discutir. Então, assim, eles não me procuraram antes, quando eles formaram, eles me procuraram quando eles já estavam dissolvendo. E aí tinha filho no meio, era um BO enorme, entendeu? Com muita gente querendo, e assim, tinha que fazer reconhecimento, como eram 2 homens, eu tinha que fazer reconhecimento de paternidade, porque eu não sabia se era de um, se era de outro. Eu ia perguntar isso, mas eu fiquei um pouco envergonhada de fazer. Então, quem era o pai das crianças? Eu não sabia se era de um ou se era de outro. Então, assim,
uma mulher queria uma coisa, outra mulher queria outra. Um não sabia se queria a guarda ou se não queria, porque ele queria primeiro saber qual era que era o filho dele, para ele lutar pela guarda. Aí tinha a questão da filiação afetiva. Olha, mesmo se não for o meu filho, eu tenho afeto, eu trato como se fosse filho. Então, se o DNA for o nome dele, eu quero que reconheça a minha filiação afetiva. Então, assim, eu não digo que foi o mais louco, assim, mas foi o mais complexo, porque eu tinha todo o ordenamento jurídico e extrajurídico, porque muita coisa não estava reconhecido para resolver naquele caso. Então, assim, foi um consensual muito longo para eu conseguir primeiro organizar aquilo para depois fazer o que tinha que ser feito. E teve assim, partilha de bens nesse caso? Partilha, teve tudo. Então, assim, foi tudo. Deus. Então, Pegar foi os bens de tudo. todo mundo e colocar num bolo Foi pra tudo. dividir. Aí, como é que a gente vai fazer essa partilha? Entendeu? Nossa, um trabalho Então, grande. foi um trabalho, assim, muito grande. Deu pra nesse pagar caso. umas viagens esse trabalho. Deu. Cinco pessoas na família. Deu. Então, assim, não tô falando de loucura, até com todo o respeito que a gente tem Sim, no pelas direito de famílias. família, pelas famílias, e isso é uma família. Sim. O ordenamento jurídico pode não conhecer, mas eles tinham uma estrutura familiar. Sim. Então, eu respeito como uma família, porque entendeu? Mas foi muito complexo, deu muito trabalho, mas conseguimos resolver no escritório, porque eu disse, olha, se vocês forem na justiça, vocês vão ter um trabalho enorme. Entendeu? E muita coisa que não vai ser reconhecida. Um acordo aqui, então, né, vamos fazer um acordo. Tipo assim, foi quase um ano para sair esse acordo, porque, como eu disse, eu tinha que organizar tudo isso, mas conseguimos fazer e é isso. Eviane, e chegou o marido e a esposa, ex-marido e ex-esposa querendo te contratar. Como tu define quem vai ser? Quem vou com a cara desse? Esse aqui vai me pagar mais? Tipo, como é que define? Escuta um, escuta o outro, ou não, quem chegou primeiro? E alguma sabes regra? que já aconteceu muito isso no escritório, né? Até o Helder Coelho, meu arquiteto maravilhoso, eu estou fazendo alteração de escritório para outras 6 salas que eu disse para vocês. Eu falei, Helder, eu preciso de 2 entradas. Eu preciso da entrada e recepção. Eu preciso de outra entrada para sair da minha sala, porque já se cruzou na recepção. Eu estava atendendo e quando eu fui sair já estava o outro lá esperando que ia ser o próximo atendimento. Então, assim, por uma questão de ética profissional, quem me contrata primeiro eu fico. Qual é a pessoa que me contratou primeiro? Eu não sei se o outro vai me procurar. Então, não é uma questão de quem paga mais. O valor do escritório é X, então a gente parcela, claro, facilita, mas quem contrata é esse. E quando, na conversa, às vezes eu não consigo identificar no início da conversa quem é o ex ou se é já cliente do escritório, quando eu percebo que aí eu pergunto, calma, o seu ex é o fulano de tal, então, olha, a conversa para por aqui, eu não posso mais lhe escutar, porque eu tenho a ética profissional, eu não posso mais lhe escutar em absolutamente nada, porque o seu ex, fulano de tal, já me contratou. Até porque, gente, no escritório de direito de família, eu não faço só divórcio. Então, não tem como a minha secretária que agenda as consultas falar, eu quero uma consulta com a doutora Viviane, tá? Você é quem? E você é casado com quem? Vai se divorciar de quem? Não, é divórcio, é de planejamento sucessório, é direito sucessório, então é inventário, é adoção. Entendeu? Então, assim, a gente tem um leque inteiro. Eu trabalho com a questão de formação empresarial, porque quando eu trabalho com planejamento sucessório, toda essa questão empresarial também entra. Né? Então, não é só divórcio. Então, a secretária, coitada, que marca consulta, ela não sabe se ela está marcando com uma hora de diferença um casal, uma família ali que está se divorciando. Mas já aconteceu de se encontrarem na recepção e gerar aquele constrangimento. Teve barraco ou só constrangimento? Olha, conseguimos evitar um barraco maior, alguns. Foi controlado. Foi. E a gente tem um quadro aqui que é o Girando as Garras. Que a gente pergunta para a pessoa qual produto do seu negócio ela escolheria. No teu caso é um pouco difícil, né? Mas assim, dessas soluções jurídicas... Mas calma, estou concluindo o meu raciocínio, querida. Você pode aguardar. Mas dessas soluções jurídicas que existem nesse pré-relacionamento, qual desses contratos, já que a gente está falando de contrato, você iria escolher, assim, como... Para contratar agora para tua vida. Com certeza, um contrato pré-nupcial. Ou um contrato de união estável, porque é a mesma coisa, só muda o nome se vai ser união estável ou casamento. Então, assim, contrato. O Thiago diz, você é absolutamente contratualista. Eu falei, claro, eu respiro isso, eu vivo isso, eu estudo isso muito, há muitos anos, entendeu? Eu me atualizo toda hora. Então, fazer contrato. Gente, somos adultos. O combinado não sai caro.
Então, sai melhor para o homem e sai melhor para a mulher. Contrato. Parem de endemonizar um contrato de união estável, de achar que você vai fazer uma separação total de bens, isso vai acabar com... A gente pode fazer regime misto de bens, ou seja, começa com uma separação, mas depois de tantos anos vai evoluindo essa comunicação patrimonial e no final pode ser 50-50, entendeu? Então, assim, tem várias formas. Vocês precisam entender e saber o que pode ser feito no contrato para você abraçar isso. Então, assim... Eu contrataria, entendeu? Eu faria contrato para tudo, para tudo, para tudo. Legal. E aí, pra gente finalizar, conta pra gente, no ponto de vista profissional, claro, você é lembrada pelo quê? Quando fala assim, doutora Viviane, olha, advogada. dizem que eu sou muito braba. Dizem que eu sou muito braba. Aí, quando chega, olha, doutora, eu vim aqui porque disseram que a senhora é muito braba, a senhora é boa de briga. Eu já escutei várias vezes isso, que a senhora é boa de briga, que a senhora é muito cri-cri, que vê tudo, vê todos os detalhes, enxerga o que o outro não enxerga, que a senhora é boa de briga. Então, assim, isso é que eu escuto muito. Aí, eu falei, mas eu só tenho, eu falei, qual é essa carinha de onde tu acha que eu sou braba? Eu brinco assim. Mas assim, eu acho que as pessoas têm isso, entendeu? Só que eu sou assim, uma advogada muito aguerrida. Então, quando eu realmente monto a tese do meu cliente e eu luto por essa tese jurídica, eu luto com unhas e dentes, igual aqui uma onça, entendeu? Para conseguir realmente os objetivos daquele processo. Então, eu sou Por muito isso que aguerrida. Ela é conhecida por conseguir todos os resultados positivos dos seus clientes. Olha, Viviane, se um dia eu me separar, mesmo que o Luizinho te procure primeiro... Já tá registrado aqui no Papo de Onça. Já contratei antes. Olha, ela tá fazendo contrato já, tá? Já tem um contrato verbal, vocês estão um dia eu ouvindo. me separe, não interessa se ele chegou primeiro na recepção nova. Tu já deixa a minha vaga lá, que eu quero arrancar as calças dele. Ai, meu Deus do céu, olha, por favor, não se separem, não separe, é péssimo fazer divórcio de amigos. Olha, outros clientes que eu recusei, tem uns que são muito próximos e se divorciam e querem me contratar. Eu falei, eu só faço se for consensual. Eu falo por isso, só faço se for consensual. Se for litigioso, não adianta, nem por todo o dinheiro do mundo, eu não vou brigar com vocês, esqueçam. Entendeu? Eu falo, só faço se for consensual. Se quiser consensual, a gente senta aqui, eu resolvo, tá ótimo. Amigo é ralado. Mas ego de amigo é ralado. Eu falo, então indica alguém, não vou indicar pra ninguém. Porque senão, quando um começa a ganhar outro no processo, eu falo assim, mas a Viviane que me indicou a melhor pra ele. Eu falei, não vou indicar e só faço se for consensual, se virem, entendeu? Não tem indicações pra amigos. Se for, ou resolvam logo no consensual, aí que é até uma pressão pra eles virem logo pro consensual, que eu digo que eu não vou indicar. Então, bora logo resolver aqui e acabou. Mas não vou fazer o litigioso. É complicado. É complicado, de amigo é complicado. Mas é isso, obrigada, Vivi, por ter vindo. Obrigada, Volte sempre. foi. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo aí pra gente discutir, tratar. Tenho certeza que o pessoal vai pedir. Eu bastante. queria falar sobre os tipos de regimes de bens, Sim. acho muito legal, né? A questão Precisa ser sucessória. esclarecida ainda no Eu acho muito importante. E tem muita relação, muito mais do que a gente imagina, com o empresarial também, né? Com o empreendedorismo, as questões das empresas, holding e tal. É muito bacana. Eu acho que a gente deveria tratar sobre esse assunto. Eu acho muito, muito legal. Eu sempre gostei de direito de família, acho muito interessante. Eu sou apaixonada. Eu sou mega suspeita, que eu sempre digo, eu atuo por paixão e vocação, né? Então, assim, eu respiro direito de família há mais de 20 anos. Então, amo, apesar da carga emocional que traz. Às vezes, eu chego em casa, parece assim que tiraram a minha alma no escritório. Eu brinco, ontem foi o meu aniversário do Davi, né? E foi numa segunda-feira, o pessoal saiu de lá com a super tarde. Aí falaram, olha, vocês embedaram a gente numa segunda-feira. Aí eu falei, olha, sabe uma coisa que tem aqui em casa, que eu digo pro Thiago, é a nossa segunda feliz. Porque segunda espoca todas as confusões. Porque acumulou no final de semana, então assim, é aquele negócio. Aí a agenda da cliente que não tá, que é urgente, que é isso, faz aquilo. Então às vezes eu chego tarde em casa, do escritório, eu falo, marido, já tô pedindo uma tábua de frios, aí eu já encomendo pra Dani, que faz as nossas tábuas. Dani, olha, tu dá assim 6 horas, me arranja uma tábua agora, tomo 1 taça, 2 taças de vinho, relaxo e durmo. Porque assim, a gente precisa dar uma relaxada, então é a segunda feliz que tem lá em casa. Eu falo, olha, não deu tempo de buscar a tábua, bora sair pra jantar, porque eu preciso dar uma relaxada pra conseguir dormir. Entendeu? Então, a gente precisa desligar. Ontem tava precisando, amiga. Às vezes não tá assim com uma amiga, tomou um vinho. Não, uma segunda-feira, mas vai tomar um vinho numa segunda-feira. E olha que eu bebo pouquíssimo. Quem me conhece sabe que eu
fico até 6 horas da manhã, 0 álcool. Então é pouquíssimo, mas às vezes a gente precisa de uma taça de vinho, como tu chamaste a Toia ontem. E às vezes eu chamo uma amiga também, amiga, hoje eu preciso de uma taça de vinho. Não é porque eu tô com milhões de problemas e nem quero e nem posso contar os problemas dos clientes, mas é porque você trabalhou muito aquele dia e você precisa dar uma relaxada para você dormir, e é só isso. Falar sobre outras coisas. Falar sobre outras coisas, e eu não quero nem falar dos meus problemas. Eu digo, às vezes, para as amigas, olha, então não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero falar de tudo, menos teus problemas. É porque advogado é só problema, né? Por isso que só aqui no podcast a gente tem uma regra, o problema é com ela, porque eu já deixei essa vida. É Eu verdade. não quero problema. É lógico. Essa vida não me pertence mais. Obrigada, Vivi, foi um prazer ter você aqui. Foi ótimo o nosso papo. Gente, esse foi mais um Café com as Onças. Se você gostou, curte, comenta. Se você tem aquele amigo que tá se divorciando, curte, comenta e caminha pra esse amigo lá no Papo de Onça Pod, ou Toia Rodrigues de Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se você tem críticas ainda que construtivas, aí você vai lá no da Jaiane Aguilar. Tchau. Tchau.